Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais fundamentais e conhecidos de todos, Gênesis capítulo 1. E a gente vai ver que isso é muito mais do que uma história sobre como tudo começou. Vamos descobrir juntos a incrível estrutura literária por trás dessas palavras, uma arquitetura que transforma o caos em um universo cheio de ordem e propósito. Então, para todo mundo se situar direitinho, a nossa análise de hoje se concentra no Antigo Testamento, no primeiro livro, o livro de Gênesis, e logo no seu primeiro capítulo. É o ponto de partida de tudo. A narrativa começa no completo vazio. É preciso imaginar um cenário sem forma, sem estrutura, sem nada definido. É o ponto zero mesmo. Um palco totalmente escuro, aquático, só esperando para ser organizado e moldado. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa imagem é poderosa, né? Ela estabelece a matéria-prima da criação, o caos inicial que, versículo por versículo, vai ser transformado em cosmos, ou seja, em um universo ordenado. Certo, então vamos entrar na estrutura. Os 3 primeiros dias são super interessantes porque o foco não é criar seres vivos ou coisas. O foco é criar os espaços. É como se estivessem preparando o palco, sabe? Construindo os grandes ambientes, os domínios onde a vida vai acontecer depois. É um grande ato de separação e organização. E o primeiro passo para colocar ordem nesse caos todo é separar. É exatamente por aí que a narrativa começa no primeiro dia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Percebe? O primeiro comando já estabelece a divisão mais fundamental de todas: luz e trevas. Com isso já se cria o domínio do tempo, a ideia de dia e de noite. Bom, com o tempo estabelecido, a organização agora se volta para o espaço. É o que acontece no segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E assim foi. Esse firmamento, que a gente entende como o céu ou a expansão, tem a função de separar as águas de cima das águas de baixo. E pronto, estão estabelecidos os domínios do céu e dos mares. Chegamos ao terceiro dia e aqui a construção do palco do mundo é finalmente concluída. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E Deus viu que ficou bom. Com a criação da terra seca e logo depois da vegetação, as estruturas fundamentais do mundo estão prontas. O cenário está montado. E é aqui que a gente começa a notar um padrão fascinante, um ritmo que se repete. Primeiro vem um comando divino, e disse Deus. Depois, a realização, e assim foi. Em seguida, uma avaliação, e viu que ficou bom. E por fim, a marcação do tempo. Essa estrutura poética não é por acaso. Ela dá ao texto uma cadência majestosa, quase como um hino, reforçando a ideia de que tudo foi feito de forma deliberada, ordenada e boa. Agora vamos para a segunda fase. Com os espaços prontos, a narrativa muda de foco. Se antes era formar, agora é preencher. Os próximos 3 dias vão povoar esses domínios que acabaram de ser criados. E a maneira como isso acontece revela uma simetria incrível. Olhem só que genial a estrutura disso aqui. Há um paralelo perfeito. O domínio da luz e das trevas, criado no dia 1, é preenchido pelos corpos celestes no dia 4. Os céus e mares, formados no dia 2, são povoados por aves e peixes no dia 5. E para fechar, a terra seca do dia 3 recebe os animais e a humanidade no dia 6. É uma estrutura espelhada pensada nos detalhes. Iniciando essa fase de preenchimento, o quarto dia nos apresenta os governantes do tempo. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para governar o dia e a noite. O sol, a lua e as estrelas, eles são colocados ali com um propósito: governar o domínio do tempo que foi estabelecido lá no primeiro dia. Tudo se conecta de forma lógica na narrativa. No quinto dia, a criação simplesmente explode em movimento e em vida. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. É uma explosão de vida, não é? Os domínios do segundo dia, os céus e os mares, agora transbordam. O texto descreve as águas pulsando com seres vivos e os céus se enchendo de aves. E agora, a narrativa se move para o seu clímax. No sexto dia, depois de preencher a terra com animais, acontece um ato criativo totalmente distinto dos outros. A própria linguagem do texto muda, sinalizando que esse é um momento de importância única.
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A mudança é sutil, mas importantíssima. O texto sai do haja para façamos. Essa mudança para a primeira pessoa do plural indica uma deliberação divina, um ato mais íntimo, mais pessoal. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A própria construção da frase é poética, é enfática. A repetição da expressão "a imagem de Deus" sublinha a natureza especial da humanidade, que, neste contexto, implica um papel de representação e de administração sobre o resto da criação. Com a criação da humanidade, o trabalho dos 6 dias chega ao fim. A narrativa então dá um passo para trás, como se olhasse o quadro completo, para fazer uma avaliação final de tudo o que foi feito. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Reparem no detalhe, a avaliação muda. Nos outros dias era bom. Agora, olhando para o conjunto da obra, é muito bom. É a declaração final de que a ordem foi estabelecida, o cosmos está completo e o plano divino foi executado com perfeição. Assim, o primeiro capítulo se fecha com essa nota de perfeição e harmonia. Mas essa conclusão deixa uma pergunta no ar. A criação está completa? É declarada muito boa? Mas o que acontece quando a humanidade, criada à imagem de Deus, começa sua jornada neste mundo perfeito? Bom, a resposta para isso começa a ser contada no próximo capítulo.